Fala, colecionadores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers, e dessa vez eu estou aqui para trazer a revisão do número 78 da coleção Studio Series, o Sideswipe, diretamente de Revenge of the Fallen, o segundo filme live action de Transformers. Antes de começar essa review, eu só tenho um leve aviso para dar para vocês, na verdade mais um pedido de desculpas por conta dos dias sem revisões, tá? Mas aparentemente nós vamos voltar a trazer revisões e eu espero que vocês curtam, tem bastante novidade legal para trazer aqui pro canal, ok? Então, a primeira figura que eu venho aqui trazer para vocês é o Sideswipe, tá? Eu vou começar a fazer mais stop motions para anunciar figuras que estão vindo de novidade, tá? Então acho que vocês devem gostar muito, porque vocês gostaram do vídeo do Sideswipe que eu fiz ali. Então, quero agradecer demais o apoio de todos ao canal, tá? Aqui está a figura do Sideswipe, a última figura que eu acabei pegando dessa wave, certo? E eu fiquei realmente bastante surpreso quando eu acabei pegando ele. Peguei por um link da Tia da Mia, diretamente do eBay, e consegui essa figura aqui, fiquei realmente bastante feliz, tá? Vamos falar da sua embalagem, certo? A embalagem do Sideswipe ficou realmente bem interessante, nós temos aqui uma ilustração do seu render 3D bem bacana, tá? E uma coisa que eu achei interessante, tá? Um detalhe muito pequeno, que é essa lâmina dele aqui, ele ultrapassa a parte de trás ali da logo do Transformers Revenge of the Fallen. Eu achei esse detalhe um pouco interessante. Eu vi alguns colecionadores falando que ficou feio, que normalmente a arte deve ficar aqui, não ultrapassar a logo como aconteceu aqui, mas isso é coisa, papos de design, né? Mas eu acho realmente muito interessante o que eles fizeram com o Sideswipe. Lembrando que essa embalagem aqui da Studio Series, com toda essa área aqui, com esse plástico translúcido, né, com esse plástico que a gente consegue ver aqui, essa cartela, não vai mais acontecer, né, a gente vai ver agora muito pouco da figura na embalagem dos próximos que estão por vir na coleção, como a maioria dos personagens do filme do Bumblebee, tá? Então aqui do lado nós temos outra ilustração, tá bem interessante, num Deluxe Class. E aqui atrás nós temos informações sobre o personagem, ele é licenciado, o veículo dele realmente é muito bonito e foi um dos motivos também que me fez pegar esta figura, tá? E aqui nós temos um texto em português para quem quiser ler, aqui está o texto em português, só dá um zoom, olha só. E aqui está o texto em português para quem quiser dar um pause e ler aí certinho. Tá? Ele tem 19 passos de transformação, eu acredito que seja 1 ou 2 passos a mais do que a sua versão Dark of the Moon, tá? Que é a versão do terceiro filme. E aqui nós temos uma ilustração a mais aqui pra gente poder ver com mais detalhes as suas pernas e o personagem em si no geral, tá? Vamos retirar aqui a figura de dentro da sua embalagem, aproveitando e mostrando o backdrop de fundo dele, tá? Ele tá aqui no seu blister. E aqui vem o backdrop de fundo, cara, que é, eu chuto, tá, porque eu não tenho mais a caixa delas aqui, mas eu chuto que é o mesmo cenário ali que vem com as RC Sisters, personagens aí que vieram também na linha Studio Series, tá? E aqui ele vem exatamente assim dentro da sua cartela, tá, pessoas? Com essas duas lâminas aqui dos lados, as suas duas arminhas e o personagem aqui no seu lado esquerdo do blister. Vamos retirar aqui tudo certinho para poder trazer a revisão do personagem. Então, pessoas, o único detalhe a mais que eu tenho para falar para vocês é que ele vem assim nas instruções, tá? Com essa parte aqui pra fora, esse capô aqui do veículo pra fora. Na minha opinião, eu acho que fica muito mais interessante a figura com o capô pra dentro. Eu acho que fica bem mais legal, então eu recomendo a você fazer exatamente o que eu fiz aqui agora, tá? Então, aqui está Sideswipe fora do seu blister, né? Que ficou realmente bem interessante. Na minha opinião, a figura ficou bem legal. Então, pessoas, como vocês viram, ele acompanha as duas lâminas. Eu ia mostrar como acessório, mas eu achei mais interessante já deixar as lâminas aqui no personagem. Então, exatamente como é em Dark of the Moon, ele tem um quadradinho ali, certo? Que vai encaixar exatamente nesse pino aqui de cima do personagem, tá? Então você só mantém ali e voilá, aqui está o Sideswipe com as suas lâminas. Eu acho que é mais interessante mostrar ele com as lâminas aqui, porque o personagem ele usa essas lâminas o tempo todo. Eu acho que é em Dark of the Moon que ele não usa tanto as lâminas assim. Nem sei se ele usa na verdade, tá?
Mas, cara, fiquei bastante impressionado com essa figura por conta dele não se tratar de um repaint. Quando ele foi anunciado, eu pensei e falei, cara, essa figura aqui é só um repaint pra deixar ali na coleção Studio Series como Revenge of the Fallen, tá? Mas na minha opinião, tá certo? E com a opinião de alguns amigos meus também, esse personagem é um retool muito interessante, por conta que ele simplesmente muda o veículo que é transformado da sua versão anterior, que é a de Dark of the Moon, e também porque eu acho que a sua pintura, a pintura dele em si é mais competente do que a sua versão de Dark of the Moon, tá? Então vamos analisar aqui a figura no geral. Como vocês podem perceber, ele é uma versão nítida de Revenge of the Fallen, isso por conta da sua pintura que é um pouco escura, né? Vocês podem perceber que ele realmente tem poucos detalhes com uma cor mais clara, né? Vocês podem perceber que ele tem mais partes em cinza, um cinza mais escuro, do que o próprio Sideswipe Dark of the Moon, que tem mais partes claras do que partes cinzas. Então, como Revenge of the Fallen, na minha opinião, é o filme de Transformers um pouco dark, né, por conta das suas pinturas, o personagem acabou ficando assim como um brinquedo. Eu não acho um ponto negativo, achei interessante no geral, e eu gosto muito do design do Sideswipe nos filmes live action. Realmente acho muito interessante, eu acho que é uma releitura muito bacana do personagem. Ele não tem tantas, na verdade eu acho que ele tem pouquíssimas referências G1 do personagem para as telonas do cinema, até porque ele não é vermelho, ele não se transforma no veículo exatamente como é na G1, mas eu acho que o personagem em si ficou bem bacana. Vocês podem perceber aqui que ele ficou bem legal mesmo. A única diferença da sua versão Dark of the Moon para essa versão aqui, eu acho que seria essa backpack que acompanha aqui nas costas, que realmente a versão de Dark of the Moon é bem mais clean, essa backpack. Essa backpack realmente ela não é tão gigante assim quanto essa versão. Isso dá por conta que o veículo dele é bem diferente. O veículo Dark of the Moon é um veículo sem a parte de cima do teto do veículo. Eu acho que é conversível que se fala, né? E a versão desse Sideswipe, ele tem a parte inteira do teto do veículo, tá? Então vamos falar aqui da pintura, como eu falei pra vocês, a pintura dele é um pouco mais dark, mas eu acho que eles mandaram muito bem no personagem aqui. Nossa, ele tá difícil de ficar em pé. Como vocês podem perceber, ele tem uns tons mais de prata, o seu tórax inteiro, aproveitando e já dá um zoom no personagem, vocês podem perceber que fizeram um trabalho muito bem feito aqui nesse Sideswipe, com os detalhes do prata aqui no tórax. Aqui nós podemos perceber que ficou realmente mais interessante. O personagem, ele veio com uma pintura bem melhor para essa figura. Vai ser um pouco difícil comparar esse Sideswipe com o meu que eu tenho aqui, Dark of the Moon, por conta que eu dei uma mini customizada nele. Então, realmente, ele tá bem diferente da sua versão que veio da fábrica. Mas vocês podem perceber com o detalhe que eu falei pra vocês, desse cinza mais escuro, ele tem peças mais escuras. Então, ele é um pouco diferente do seu antecessor aí, tá? Mas, no geral, gente, ele é realmente o Sideswipe que a gente conhece, ele não tem grandes mudanças, não. Então eu já queria fazer aqui a comparação do Sideswipe Dark of the Moon com esse Sideswipe Revenge of the Fallen. Como vocês podem perceber, um detalhe que eu achei interessante mexendo nos dois, tá? Porque eu fiz a transformação dos dois, dei mais uma olhada nos dois. Um detalhe que eu não tinha percebido por conta de algumas reviews que eu vi, mas que eu fui perceber agora, é que eu notei que o prata utilizado para o veículo do personagem em Revenge of the Fallen é pouco mais escuro do que o prata utilizado em Dark of the Moon. Então isso ressalta a minha teoria que os personagens que vêm da coleção Dark of the Moon, na verdade Revenge of the Fallen, são um pouco mais dark, né? Mas como vocês podem perceber, ele não é o mesmo personagem ali, como veio de fábrica, né? Eu dei uma customizada nele ali. Inclusive eu achei interessante que o custom que eu fiz, eles utilizaram quase tudo de pintura acrescental, tipo, por exemplo, essa parte do tórax eu pintei o prata aqui e veio exatamente assim na sua versão Dark of the Moon. Achei interessante esse detalhe, tá? Realmente eu não me lembro de quem que eu tive a inspiração de fazer esse custom, mas tá aqui, tá? Então, como vocês podem perceber, vou mostrar aqui as costas, que eu acho que fica mais interessante. O backpack desse Revenge of the Fallen é um pouco maior, como vocês podem perceber, já que a parte de trás inteira do
da versão Dark of the Moon é só o capô do veículo, né? Não tem mais tanta coisa assim. O restante tá tudo guardado ali dentro, bem escondidinho. E aqui eu trouxe também os acessórios dos dois Sideswipe. Então, como vocês podem perceber, o Sideswipe acompanha essas duas metralhadoras aqui, esses dois, eu acho que são pistolas, né? Eu diria. E a versão de Dark of the Moon tem uma pintura a mais aqui em cima, cara. Como vocês podem perceber, aqui em cima ele tem uma diferença, ele tem uma pintura que não tem na versão de Revenge of the Fallen, tá? Então, para comparar, eu trouxe aqui o Skids e Mudflap versão carrinho de sorvete. Um detalhe muito interessante é que até hoje essa versão do carrinho de sorvete desses dois personagens batem muito bem na escala Studio Series. Eu acho que realmente eles mandaram... claro que não foi proposital, né? Mas eu acho que fica muito interessante você que gosta do Skids e Mudflap. Eu acho complicadíssimo eles lançarem esses dois personagens na coleção Studio Series por conta de uns problemas que esses dois maninhos acabaram tendo por conta de alguns críticos e alguns comentários também, que faz um pouco de sentido, mas né, eu acho difícil eles serem relançados aí pela coleção, tá? Mas aqui nós vemos o Sideswipe do lado desses dois aqui e a escala pra mim bate muito bem. Trouxe aqui também o Bumblebee, diretamente de Revenge of the Fallen, a sua versão Studio Series número 44, se eu não me engano. Então aqui está a versão do Bumblebee Revenge of the Fallen com a versão do Sideswipe Revenge of the Fallen, tá? Não tem muitas diferenças, como vocês podem perceber, o Bumblebee tem exatamente o mesmo tamanho que o Sideswipe, olha só. Então aqui está os dois, um do lado do outro. Trouxe aqui o seu parceiro de Wave aqui, certo? E também parceiro de filme, o Jolt, tá? Personagem ali de Revenge of the Fallen também. Como vocês podem perceber, eles têm um tamanho bastante parecido. O Jolt ele é bem pequenininho em questão aos outros personagens da coleção Studio Series, mas ele é bem, como vocês podem perceber, a cor do Jolt eu acho bem extravagante, tá? Então eu acho que, como eu disse pra vocês, ele é um personagem que se destaca ali na coleção por conta desse azul, que só vi em poucas figuras aqui que eu tenho na coleção. E é claro, né, gente, eu tinha que fazer aqui essa comparação do Sideswipe com as RC Sisters. Como vocês podem perceber, as RC Sisters ficam bem interessantes ali do lado do Sideswipe. O Sideswipe ele é bem grandinho por conta de se tratar de um veículo e não de uma moto. E eu acho que elas ficaram bem legais aqui do lado do personagem. Ficou realmente muito bacana. As articulações dele são o seguinte. A sua Head Sculpt gira 360 graus, como vocês podem perceber aqui. Tá? Ele tem articulação aqui no seu ombro, por conta que é uma ball joint, então ele tem bastante articulação, ele não é uma articulação limitada nem nada do tipo. Essas peças aqui, elas têm mobilidade, então não tem essa questão de prejudicar a articulação do personagem. Se você colocar mais pra frente, vocês podem perceber que ela acompanha o braço, e isso fica bem interessante. Tá? Ele tem rotação antes do cotovelo, como vocês podem perceber aqui, e a sua articulação do cotovelo é bem legal aqui pra frente. Ele tem infelizmente um buracão aqui no seu antebraço, mas eu não vejo problema nenhum, tá? A sua mão, ela tem articulação por conta da transformação, né? Mas é uma articulação aqui que a gente pode levar em consideração ao brinquedo, tá? Ele é um personagem bastante ágil no filme, então eu acho que ele é bastante articulado também como brinquedo. Vocês podem perceber que ele tem cintura, tá? A cintura dele gira 360 graus. Olha só, bem bacana. E aqui a sua coxa, ela tem uma articulação também bem bacana. Como vocês podem perceber aqui, ele articula bem aqui a sua coxa. Ele tem 2 pontos de articulação aqui no seu joelho, né? Ele articula essa peça aqui e articula também essa parte que seria, eu acho que aqui seria o joelho dele, né? E aqui seria o restante da perna. Então aqui nós temos mais uma articulação aqui, tá? Bem interessante. E o seu pé, eu diria que seja essa peça aqui, né? E seria essa peça aqui que eu estou movimentando. Então ela tem uma articulação para baixo só, tá? Infelizmente a gente não consegue deixar esse Sideswipe só com as rodas aqui no solo enfim, de qualquer base que você for colocar o personagem. Infelizmente ele é feito para ter esses pés aqui e a gente não conseguir deixar ele como é no filme, né? Como só com as rodas. Então partiu transformar o Sideswipe na sua versão veículo, tá? Então é simples, vamos desencaixar as duas lâminas aqui do personagem e vamos lá, tá? Para transformar eu vou recolher as mãos aqui para o seu antebraço, vou recolher elas aqui para dentro desse jeito aqui, olha só. Com isso eu vou pegar o seu pé aqui e vou articular ele para baixo assim desse jeito,
Por quê? Porque aí eu vou dar uma levantada aqui nos braços só para ter mobilidade. Eu vou pegar aqui essa peça e vou rotacionar ela para dentro desse jeito. Rotacionando, aí sim eu pego essa peça toda e levo ela aqui para frente desse jeito assim, né? Que seria o calcanhar dele, é o calcanhar esse daqui? É o calcanhar dele. E aí pronto, deixo ele assim, desse jeito, tá? Essas outras duas peças nós vamos recolher elas para dentro também, tá? Deixando elas assim. Vocês podem perceber claramente que ela tem um pino aqui em cada lado que vai servir de encaixe para a gente poder aqui unir as duas pernas do sideswipe, tá? Com isso eu vou pegar aqui, ó, e vou rotacionar toda essa peça aqui da sua perna e aí nós vamos formar as laterais do capô do veículo, né? Da frente do veículo. Tá. Como vocês podem perceber, aqui está todo o capô, então nós podemos articular ele para frente. Vocês já podem perceber que a parte de cima inteira do veículo está aqui nas costas dele. Então com isso tudo eu posso abaixar aqui toda essa estrutura. Olha só, nós puxamos essa peça aqui para frente desse jeito aqui. E aqui dos lados nós podemos encaixar já aqui e formando a frente do veículo inteira aqui na parte das pernas, tá? Aqui sobrou toda essa parte de cima que a gente vai transformar ainda. Então vamos, tá? Aqui nessa peça toda aqui de trás, nós vamos pegar, puxar um pouquinho pra frente, porque nós temos que pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui onde eu tô colocando o dedo, e ele vai servir ali pra gente poder rotacionar essa pecinha e aí sim revelar aqui esses, meio que seria esses, sei lá, escapamento do veículo, eu não sei realmente o que seria isso. Então agora nós vamos pegar aqui o tórax do veículo, tá? Na verdade do personagem, e vamos desencaixar ele assim, ó. Deixa eu ver aqui uma maneira legal da gente poder desencaixar. Pronto, desencaixamos ele aqui e vamos levar ele para cima desse jeito, tá? Com isso eu estico os dois braços, deixo eles bem esticados e rotaciono eles para cima, tá? E aí sim formando aqui quase um mini sideswipe aqui nessa parte de baixo. E agora nós vamos abaixar aqui os dois braços dele e alinhar assim, desse jeito, tá, pessoas? Porque aí vocês podem ver que as rodas vão ficar aqui alinhadas desse jeito aqui, tá? E aí agora é bem simples, nós vamos alinhar aqui essa parte que seria o tórax do personagem, ele vai servir para a parte de trás, nós vamos empurrar essas peças, essa peça aqui na verdade, toda para trás desse jeito. Pronto, ele vai ficar assim desse jeito, todo alinhadinho, e como vocês podem perceber, está só faltando aqui as lâminas no local. Então a gente vai pegar uma lâmina aqui dele, e vocês vão ter que encaixar aqui a lâmina como se fosse um quebra-cabeça aqui, né? Um quebra-cabeça. Sideswipe transformado no seu modo alternativo. E aqui, pessoas, ficou a versão final do seu veículo no modo alternativo. Cara, que figura linda, velho. Que veículo maravilhoso, velho. Eu realmente amei esse veículo. Eu não lembrava que ele era tão bonito assim, até transformar essa figura e ver aqui os visuais, o quão perfeito ficou esse veículo na sua versão Studio Series, tá? Eu sei que as versões antigas desse brinquedo também fizeram ótimos trabalhos, ótimos moldes inclusive, mas eu sou muito fã desse veículo aqui da linha da coleção Studio Series, por conta dele ser pequenininho. Eu acho que ele é bem interessante, é bem compacto e ele tem bons encaixes, tá? A minha versão, infelizmente, como vocês viram, ela tem uns encaixes meio falho, mas eu já vi versões de amigos meus que é todo encaixadinho bonitinho, tá? E de comparação, eu acho que a gente pode comparar aqui o veículo da sua versão Dark of the Moon com a versão Revenge of the Fallen, que eu acho que é mais interessante aqui da gente fazer uma comparação. Então, como vocês podem perceber também aqui, a minha versão Dark of the Moon, eu infelizmente não tive muita sorte aqui com o Sideswipe, mas cara, olha só as diferenças, né? Vocês podem perceber que é o mesmo carro, mas só que em modelos diferentes, em anos diferentes, né? Aqui nós temos a sua versão, eu não sei qual que é a conversível, mas aqui nós temos um conversível e o carro normal. Então, olha só a diferença aqui, como vocês podem perceber, dos dois veículos, tá? E são dois veículos que eu sou muito apaixonado, eu realmente acho muito legal. Eu acho bacana que eles seguem um padrão aí de detalhes, como o Dark of the Moon, ele tem claramente aqui, como vocês podem perceber, os bancos. Aqui nós temos o molde aqui da parte da frente do que seria o veículo do personagem, olha só como vocês podem perceber ali no meio, olha só que legal.
E aí, né, já que a sua versão Revenge of the Fallen não possui tudo ali dentro, né, como essa versão é bem fechada, né, a parte de cima, eu acho que eles mantêm a qualidade em fazer toda a estrutura aqui muito bem detalhada. Eu acho que esse vidro translúcido um pouco preto, ele não é um preto 100%, ele é um plástico translúcido cinza bem puxado para o escuro, né? Mas você ainda consegue notar ali o que tem ali dentro, né? Mesmo que não tenha nada demais, são detalhes bem interessantes do veículo. E ficou muito legal, cara. Realmente eu achei muito bacana aqui. Ele é um veículo muito detalhado e eu acho que ficou bacana aqui o resultado final, hein? Além de ser aí um veículo licenciado, como vocês podem perceber aqui na ponta do meu dedo, aqui a versão é licenciada aqui pela própria marca do veículo, né? E eu acho, cara, que eles fizeram um ótimo trabalho nessas duas figuras. Como eu falei pra vocês, eles são exatamente o mesmo robô, mas a sua versão alternativa é bem diferente, é um retool muito bom da coleção Studio Series. Além do mais, você que não conseguiu ter a oportunidade de pegar essa versão Dark of the Moon, que realmente, infelizmente, no momento ficou muito raro, você não encontra nas lojas para vender, você provavelmente só encontra aí de pessoas que já compraram essa versão e estão revendendo em valores absurdos. E aí, já que essa versão é uma versão nova, uma versão até atualizada, você consegue aí provavelmente achar na Tiandamia, AliExpress, eBay, eu não sei se Mercado Livre ainda tem, eu chuto que não, mas aqui está as duas versões do Sideswipe do live action de Transformers. Infelizmente as únicas duas versões que nós tivemos, né? Porque depois o personagem desapareceu e nunca mais foi visto nos filmes, tá? Então, gente, já vou finalizar o vídeo, muito obrigado a você que assistiu, nós temos bastante revisões ainda para trazer aqui como novidade, então eu espero que vocês acompanhem o canal Reviews Transformers e deixem o like que isso ajuda muito o canal, ok? Então é isso, muito obrigado a todos, até mais, falou galera, tchau!